quando falam, por exemplo, que Israel comete um genocídio. São jargões usados para poder suprir uma necessidade emocional de um conceito que eu acredito que a pessoa acredita que gera emoção. Mas se você for aos fatos, você vai entender por A mais B que não há um genocídio. Você pode criticar Israel de outras formas, mas genocídio não há. Não há genocídio, não há apartheid, não há limpeza étnica. Essas 3 palavras, essas 3 caracterizações, elas são usadas para tentar diminuir a qualidade desse debate e fechar a porta porque não tem negociação com genocídio, apartheid e limpeza étnica. Só que não é o que está acontecendo. E dá para provar com números, com dados, com mapas, mostrar, olha, isso não está acontecendo. Você pode falar quando você quiser que é genocídio, mas não é. O conflito árabe-israelense desde 1860 até agora, e outro dia alguém comentou no meu Twitter falando, por que 1860? Porque é o ano zero do reinício do Ishuv judaico, que seria as colônias judaicas na região de Israel, na terra de Israel, da região da Palestina, ainda 60 anos antes do Império Otomano cair. Que é o primeiro bairro fora da cidade velha de Jerusalém. Foi um bairro judaico construído por um judeu chamado Montefiore, que é onde tem um moinho, que é na parte ocidental da cidade. Ainda não existia nenhum bairro árabe em volta da cidade velha no leste da cidade, não tinha ainda. E a população era 60% judaica e 40% árabe. Esse é 1861. E aí vai para outros, a gente pode depois falar, mas é aquela coisa que aconteceu naquele bairro de Sheikh Jarrah, que aconteceu todo o problema lá dos palestinos de talvez saírem das suas casas, não saírem, Suprema Corte, o problema, nananana. Então, isso que iniciou a guerra em maio. Mas você tem todo um histórico que fala sobre isso. Então, morreram 90 mil pessoas, 60 mil árabes, 30 mil israelenses em 160 anos. Para se caracterizar um genocídio, é uma coisa muito específica. E é uma questão de intenção. E de desproporcionalidade também. Intenção. Você está intencionalmente querendo eliminar uma etnia, uma raça. Como que aconteceu no Holocausto. Exato. No Holocausto, em Darfur, na África, no Sudão, o genocídio armênio. Entendi. Você tem o genocídio ucraniano, onde você tem aí realmente... O Holodomor lá? Você tem milhões de pessoas morreram, centenas de milhares, porque eles, só pelo fato de eles serem daquela nacionalidade, daquela etnia. Isso é um genocídio. Entendi. Intenção de matar pessoas, independentemente de serem civis. Um conflito, uma guerra não é um genocídio porque está os dois lados... Não, uma guerra, o lado mais forte pode cometer genocídio. E pode não cometer genocídio. Ele pode cometer crimes de guerra e não ser um genocídio. Ele pode cometer... Esses crimes de guerra podem ser massacre ou podem não ser massacre. Entendi. Pode ser um crime de guerra que não foi massacre e não é genocídio. Pode ser um crime de guerra que é massacre, mas não é genocídio. Pode ser um crime de guerra que é um genocídio. E o genocídio é um massacre, óbvio. Entendi.